Histórias do caminho, mãos estendidas a Jesus. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Mãos mirradas. Enquanto a balada do Evangelho derramava alegrias nas mentes ingênuas e nos corações sofridos das massas, as multidões se acotovelavam e se empurravam para vê-lo, tocá-lo, estarem perto dele. Todos aqueles que tinham dificuldades e problemas, viam em Jesus o seu libertador, e nele depositavam sua confiança, sua ansiedade. Ele passeava o olhar compassivo e em todos infundia ânimo e esperança, confortando-os com ou sem palavras, mediante a irradiação do seu psiquismo e da sua ternura incomparáveis. Simultaneamente, porém, a noite que predominava nos corações dos opressores e governantes impiedosos, dos dominadores de um dia, dos religiosos presunçosos e ricos de inveja, dos cobiçosos, de todos aqueles que somente desfrutavam de primazias e honras, temendo perdê-las, preparava o caldo de cultura do ódio para infamá-lo, para o pegarem em alguma contradição, cujas armadilhas estabeleciam com cinismo e sofisma bem urdidos. Mas Jesus os conhecia e se fazia inalcançável às suas tricas farisaicas hediondas e venais. Aumentava o número daqueles que se beneficiavam com o seu socorro, e crescia a onda que se propunha afogá-lo nas suas águas torvas e iníquas. A sinagoga era lugar de orações e recitativos da lei, de unção, de companheirismo. Mas também de encontros para a sordidez e para a vingança, para a sedição e para a perversidade. Ali se refugiavam o orgulho e a presunção, que a governavam, ditando regras de bom proceder para o povo necessitado. Entre eles, os que se permitiam todos os privilégios, tornavam-se conhecidos pelas suas mesquinharias e fraquezas, pelos seus comportamentos vis e perturbadores, que sabiam disfarçar diante daqueles que os ouviam e respeitavam, embora eles não se respeitassem a si mesmos, pois que se isso ocorresse, impor-se-iam outra conduta moral. Assim sendo, e sempre que lhe era possível fazia, Jesus entrou de novo numa sinagoga. Havia ali um homem que tinha a mão paralisada. A multidão que ora o seguia já não era somente de galileus e de sírios, mas também de judeus de Jerusalém, de Tiro, de muitas partes, atraída pelo seu verbo e pela sua força de libertação. Lá fora, na paisagem irisada de luz, as anêmonas balouçavam nas hastes frágeis, e violetas miúdas derramavam perfume nos rios do vento que o conduzia por toda parte. A astúcia dos adversários esperava que ele se propusesse a curar no sábado, a fim de terem motivo para prendê-lo por desacato à lei que estabelecia o repouso nesse dia. O mestre conhecia-lhes a intimidade dos sentimentos ultores e a vileza moral em que se debatiam. Por isso mesmo, não os temia, antes se compadecia da sua miséria espiritual. Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Convidar para o centro é dignificar o ser humano, que vive atirado na margem, ignorado, desrespeitado e esquecido. Essa é uma forma de restituir a identidade da criatura que merece respeito e carinho. Ante o espanto natural e a possibilidade de ele ferir os costumes legais, ouviram-no interrogar: ilícito no sábado fazer bem, ou fazer mal? Salvar a vida, ou matar? E eles calaram-se. A pusilanimidade deles não corria risco de perdê-los, tomando uma definição. Esses cruéis perseguidores são de sentimentos elevados mortos, quais sonâmbulos com ideias fixas no ódio e na incúria. Ficar calado é assentir sem comprometer-se, tendo chance de assumir outra posição, aquela que seja mais conveniente. Passeando à volta de si um olhar sem cólera sobre eles, entristecido pelo endurecimento de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão,
são como a outra. Nesse episódio, a paranormalidade do mestre é novamente evidente. Ele tem o poder de restaurar os tecidos, influenciando o campo modelador da forma física, trabalhando nas células com a sua mente extraordinária. A mão mirrada é também símbolo que encontra respaldo nas pessoas que nunca abrem o coração para ajudar, dando-lhe movimento de fraternidade. Ela fica mirrada por falta de ação dignificante e operosa, perdendo a finalidade para a qual foi elaborada pelo pensamento divino. O encontro real com Jesus permite que retome a sua forma, tornando-se igual à outra, aquela que não foi atingida pela circunstância punitiva. Depois de se retirarem, deixando-os boquiabertos e invejosos, os fariseus deliberaram com os herodianos contra Jesus acerca dos meios de matá-lo. Os pigmeus morais, impossibilitados de crescer espiritualmente para alcançar os missionários do bem e do amor, arquitetam planos para destruí-los, ignorando que não se aniquilam valores humanos com artimanhas que jamais alcançam a realidade dos seres. Esses perseguidores são almas mirradas, sem ideais nem nobreza, perdidos no tempo e que naufragaram no egoísmo, debatendo-se nas suas malhas sem conseguir libertação. Pertencem a todos os tempos e caminham ao lado dos construtores da dignidade humana a fim de prová-los, de os submeter ao seu cadinho purificador. Transformam-se em testes de resistência para homens e mulheres que anelam pelo mundo melhor e se doam a essa causa. São duros de coração, que não se enternece, nem se comove. O órgão vibra e impulsiona o sangue, mas nada tem a ver com a emotividade, com os sentimentos de beleza e de fraternidade. Terminam por tornarem-se carcereiros de si mesmos, enjaulando-se nas celas da indiferença que os entorpece e mata. Jesus os defrontará com mais assiduidade, porém, sem atribuir-lhes qualquer significado ou considerar-lhes a distinção que se permitem, aumentando neles o ódio e a perseguição. Eles passam, e a vida os esquece, mas não se olvidam de como agiram, de como são e do quanto necessitam para a reedificação. Há muitas mãos mirradas na sociedade dos dias atuais. Perderam a função superior e estiolaram as fibras que as constituem no jogo apetitoso dos interesses inferiores. Encontram-se no centro dos grupos, experimentam destaque, mas não são atuantes no bem nem na compaixão, para receber aqueles que eles mesmos expulsaram do seu convívio e ficaram na marginalidade. Agora constituem o grupo dos antigos fariseus e herodianos que sempre as usavam para perseguir e matar. Trouxeram-nas internamente mirradas, embora o exterior seja normal e atraente. Estão imobilizadas no cimento em que se encarceraram, aguardando Jesus, para chamá-los ao meio e curá-los. Amélia Rodrigues. Mãos estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, são como a outra. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura-a, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiava as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias,
mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Emanuel. Cura de uma mão paralítica, em dia de sábado. Quanto aos escribas e fariseus, Jesus não os olhou, tomado de cólera, aflito pela cegueira de seus corações, conforme se lê nas narrativas evangélicas. O pensamento, que essas palavras humanas mal espremeram, é que o Divino Mestre se doía de vê-los resistir voluntariamente aos esforços que ele empregava para os salvar. A cólera jamais entrou, nem poderia entrar, no coração do Cristo. Os escribas e os fariseus eram espíritos culpados que, empedernidos, fechavam os olhos para não ver a luz que o Senhor lhes oferecia, e o Senhor com isto sofria realmente, se afligia e indignava ante tal obstinação. Não sofrem os nossos anjos de guarda com o nosso endurecimento? Mas, como os fariseus e os escribas, temos o nosso livre-arbítrio, que não pode ser violentado, como não o foi o deles, uma vez que, enviando à terra o Messias, Deus a todos abriu uma nova via de purificação e redenção. Seus anjos guardiães faziam por eles o que por nós fazem os nossos. Eles, porém, os repeliam, do mesmo modo que nós muitas vezes repelimos os nossos, no pleno gozo do livre-arbítrio que o Pai nos concedeu. Com efeito, decorridos que são 20 séculos, ainda hoje ocorre mais ou menos o mesmo que se dava naqueles tempos. Antônio Luiz Saião. Domínio magnético. Na noite de 3 de março de 1955, fomos reconfortados com a satisfação de ouvir novamente o instrutor espiritual Dias da Cruz, que prosseguiu em seus notáveis estudos acerca da obsessão, transmitindo-nos valioso comentário, em torno da dominação magnética. Prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos de obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética, para compreendermos, com mais segurança, as técnicas de influência e possessão dos desencarnados que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Quem assiste aos espetáculos de hipnotismo, nas exibições vulgares, percebe perfeitamente os efeitos do fluido magnético a derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o SUG assinala, na intimidade do cosmo intracraniano, a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo-o à condição de escravo temporário do hipnotizador com quem se afina, a executar-lhe as ordenações, por mais abstrusas e infantis. Aí vemos, em tese, o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. Justapõem-se à aura das criaturas que lhes oferecem passividade, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando, assim, no instrumento corpóreo dos obsessos as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais, que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima afemia estudada por Broca. Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem, no trabalho de desobsessão, em nossas atividades espíritas. O círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas e construtivas, sobre perseguidores e perseguidos que se conjugam na provação expiatória, e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras, desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas e fixando-as, a prazo curto, na organização fisiopsíquico dos médiuns de boa vontade para entendimento e acerto de pontos de vista, em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. Assim sendo, enquanto a medicina terrestre aperfeiçoa os seus métodos de assistência à saúde mento-física da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela educação e pela caridade infatigável.
Lembremo-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, no versículo 12, do capítulo 6, de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza. Não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas, sim, contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestes. Não nos esqueçamos de que a Terra se movimenta em pleno céu. E todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhe constituem a vida, estamos subordinados em indefectíveis leis morais. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Meio bem. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos a que a encontrem. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14. Amados irmãos, aproveitai dessas lições, é difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, e amai-vos e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Capítulo 11, 9. Frequentemente, somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios, no entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Oferecem cooperação preciosa, em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. E elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono. Protegem amigos diligenciando convertê-los em joguetes escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica e nem ignoramos que semear e colher conforme a plantação, constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas, no auxílio aos outros, com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeitos sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou, nos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo, contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa, varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Emmanuel. Jesus e mediunidade. Mediunidade curativa. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe, convincente: Filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: Seja feito, segundo a vossa fé. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais, na direção da cura. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda,
que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. André Luiz. Comentários finais. Jesus não se intimida, porque sua fé é verdadeira e ativa. Ele afronta os fariseus, muito apegados à lei, e cura os doentes aos sábados, mostrando com isso que mais importante que o amor à lei, é a lei de amor. Mestre amado, és a luz do mundo. Vem archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 9, Mãos Mirradas. Fonte Viva, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 174, Mãos Estendidas. Elucidações evangélicas à luz da doutrina espírita, Antônio Luiz Saião, apresenta o seu esclarecimento dos Evangelhos, Mateus, capítulo 12, versículo 9 a 14. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Cura de uma mão paralítica, em dia de sábado. Instruções psicofônicas, autores diversos, pelo Espírito Francisco de Menezes Dias da Cruz, médium Francisco Cândido Xavier, estudos compilados do confrade espírita Arnaldo Rocha, capítulo 54, Domínio Magnético. Livro da Esperança, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 29, Meio Bem. Mecanismos da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 26, item 5, Mediunidade Curativa, Jesus e Mediunidade.